Circuito de superação e arte, prestação de serviços e notícias da nossa cidade. Está no ar o Bom Dia Jacareí desta segunda-feira, 19 de março. Vamos saber as medidas que estão sendo tomadas pela Promotoria Pública em relação à situação das famílias em área ocupada entre Jacareí e São José dos Campos. E a Câmara dos Deputados promoveu audiência pública sobre a cultura de paz. Ainda hoje, receberemos aqui também o defensor público Bruno Miragaia. E quem está aqui conosco agora é o vereador Juarez Araújo, que nos conta sobre seus projetos e trabalhos aqui na Câmara Municipal. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, eu que agradeço. É sempre um prazer estar podendo participar desse espaço. Muito bem, vereador, mais uma vez aqui com a gente, trazendo um pouco do seu trabalho, do seu cotidiano aqui na Câmara. A gente tem acompanhado nos últimos tempos as indicações aqui na Câmara dos Vereadores. Muitas estão no universo da saúde e mobilidade urbana. É isso mesmo, vereador? É isso que tem sido a demanda principal da população no seu gabinete? Sem dúvida. A saúde a gente percebe que melhorou bastante, né? Mas ainda estamos devendo muito ainda para os munícipes de Jacareí, né? E sem dúvida é uma das reivindicações que mais aparece no nosso gabinete, né? Tem diminuído um pouco, né? Vamos ser sinceros aqui, tem diminuído um pouco, mas ainda é uma das que mais aparece no nosso gabinete, seria essa situação, né? Mas uma boa parte também de demandas do próprio governo do estado, federal, como no caso de remédios de alto custo, né? Que a gente sabe que não é do município, mas o município tem a sua obrigação de cobrar, né? Cobrar para que o estado ou até a federação mande esses remédios, esses medicamentos para o município, que a gente percebe que tem uma falta muito grande em cima desses medicamentos de alto custo ainda. Ok, vereador, e de forma mais pontual, então você explicou pra gente na área da saúde que remédios de alto custo têm sido uma demanda. Em relação à mobilidade urbana, a gente também vê bastante suas indicações em relação a trânsito, mesmo a travessia das crianças em frente a escolas e EMFs. Conta mais pra gente sobre isso. Eu sempre estou reivindicando, e aí eu sou o segundo vereador a mostrar mais ofício, sabe? Pedir solicitações ao nosso executivo. Eu só perco para um vereador daqui da casa, né? Então eu sou o segundo a mais fazer esse tipo de reivindicação, e sem dúvida os obstáculos, né? Os redutores de velocidade, na verdade, é uma das coisas que a gente mais reivindica. Não é por mim, é as pessoas que reivindicam e a gente entenda as necessidades deles, né? E a gente tem percebido em faixas de pedestre, por exemplo, vários atropelamentos. Esse tempo atrás, acho que um mês mais ou menos, uma moça passando na faixa e o carro parou, a moto acabou não parando, atropelou essa menina, ela estava na UTI, não sei nem como é que está a situação de saúde dela. Então eu reivindico muito, bato sempre nessa tecla que precisamos botar obstáculo para tudo, redutores de velocidade, seja ele de qual tipo for, em toda a cidade de Jacareí, para evitar essa situação. Porque pinturas no solo não inibem os motoristas, né, os motoqueiros, infelizmente, né, eles não respeitam. Então acredito que uma implantação de uma lombada, né, ou de um outro recurso qualquer que venha inibir essa situação, a gente vai poupar muitas vidas, sem dúvida. Muito bem. Uma pausa aqui no nosso bate-papo com o vereador Juarez Araújo para falar sobre o Circuito de Superação e Artes de Jacareí. Foi uma série de eventos que aconteceu entre os dias 15 e 16 de fevereiro, organizados aí pela Secretaria de Assistência Social, com foco na superação. A Tamires Vick, que está aqui comigo hoje, foi lá acompanhar a abertura desse evento e você confere agora. 5.000 pessoas. Este foi o número aproximado de participantes na solenidade do primeiro Circuito de Superação e Arte de Jacareí, um projeto que iniciou na Secretaria de Assistência Social e envolveu toda a cidade para falar sobre igualdade, direitos e inclusão. O Parque da Cidade parou para assistir a Filarmônica Baquiana do SESI São Paulo, entidade sem fins lucrativos representada pela orquestra na companhia do maestro João Carlos Martins, que com apenas 10% da capacidade motora de suas mãos, emocionou a todos ao explicar que mesmo não podendo mais tocar piano e sentindo fortes dores, se esforçou para alcançar as teclas e simular as apresentações que durante anos emocionou milhares de pessoas em todo o mundo, assim como a Grace, de 28 anos, que vive a superação dia após dia há 11 anos, após ter sofrido um AVC. Quando a apresentação acabou, não faltaram sorrisos para nos contar o que achou da apresentação.
maravilhoso. Acompanhada pelo pai Sérgio Lucas, nos contaram sobre o amor de Grace em tocar teclado, fazendo daquele momento ainda mais especial. E está excelente a estrutura aqui para esse espetáculo, veio de superação, né, do João Carlos Martins. Nossa, então é um exemplo para ela também, que a gente sempre acompanha pela televisão, ao sábado, né, na TV Cultura. Então a gente sempre é um fã incondicional dele. E a Grace gosta muito. Inclusive ela toca com a mão esquerda, que a mão direita está paralisada, ela toca um teclado que a gente tem em casa. Então nossa, é um exemplo para a gente, de superação, muito bom. O Marco Antônio também foi conferir o circuito de superação e arte ao lado de sua mãe, Ana Maria Bonfim, diretora da CEPAC, Associação Criança Especial de Pais Companheiros, que há 3 décadas é luz na vida de muitas famílias de Jacareí. Mas eu, como cidadão aqui de Jacareí, como munícipe, me sinto honrado por esse show que a cidade merece, né? Foi um presente para a cidade. Está sendo um presente para o munícipe, né? Para todos nós, que realmente a superação aí foi assim, um show assim, que trouxe muita emoção para a gente. O primeiro circuito de superação e arte tem como objetivo ser uma centelha em Jacareí, mudando a forma como as pessoas olham para as limitações e deficiências de cada um, tornando concreta a inclusão que nesse momento não foi apenas ideal, foi realidade. Durante a apresentação da Filarmônica Baquiana, houve tradução simultânea de audiodescrição para deficientes visuais, intérprete de Libras, rampas de acesso e lugares reservados para todos. Mas realmente a mensagem é essa, de que a gente possa discutir de forma leve, que a gente possa incluir as pessoas, né? Que a gente possa ter um olhar mais sensível, diferenciado e que a gente possa promover um evento dessa amplitude, né? Ver o município entendendo e compreendendo a ação e comparecendo aqui no parque foi realmente um espetáculo muito bonito e eu quero agradecer a todos que participaram, a todas as secretarias, a prefeitura de uma forma geral, a comunicação, a todos a imprensa. Esse é o resultado de um grupo, de uma equipe que entendeu e trabalhou com muito carinho para a nossa cidade. Os poderes executivo e legislativo da cidade também marcaram presença. Acho que o grande problema das pessoas que enfrentam dificuldades, que têm algum problema na sua trajetória, é achar o seu próprio caminho, ou se redescobrir, ou procurar outra maneira de enfrentar as dificuldades e ser feliz. O exemplo do maestro é fenomenal nesse sentido. Por isso a escolha e o convite, graças ao SESG, pôde trazer, para mostrar para as pessoas que sempre é possível recomeçar. O Poder Executivo está dando atenção para as pessoas com deficiência. Eu acho que eles estão começando da melhor forma, trazendo exemplos de superação, né? E a gente sabe que o maestro, ele é um exemplo de superação diária, porque ele se supera a cada dia, não desiste de viver. É isso aí, nós acabamos de conferir um pouco sobre como foi o circuito de superação e arte aqui em Jacareí e agora você vai conhecer mais uma das Mulheres Cidadãs 2018. Nossa personagem de hoje é a Ivani Júlia da Silva, indicada pelo vereador Juarez Araújo, que está aqui com a gente. Acompanhe. Eu já fui reconhecida há muito tempos atrás, fui procurada porque já agia bastante na minha comunidade, no meu bairro, né? Ajudando as pessoas carentes, também faz parte da igreja também que ajuda bastante. Sou representante da minha igreja também, do Brasil para Cristo, e eu fui convidada para fazer parte da tripartite na época, muitos anos atrás, né? E teve uma eleição, uma votação, e eu ganhei a eleição, né? E continuou, daí para frente foi muitas atividades, orçamento participativo, conselheira de saúde, e a gente ajudou muitas pessoas no nosso bairro, eu e meu esposo, antes de ser conselheira. Então eu entrei como uma pessoa ali para estar ajudando, cesta básica, caderno para criança, doenças que as pessoas não sabiam como chegar até as autoridades para estar conversando. Então, coisas que a gente fica bem assim agradecida.
bem, você conheceu mais uma das Mulheres Cidadãs 2018, né? A homenagem que é conferida a 13 mulheres todos os anos em sessão solene aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Essas mulheres são indicadas por vereadores aqui da casa e a Avani foi a indicada do vereador Juarez. Vereador, conta um pouquinho mais sobre essa mulher que recebeu a homenagem, indicação do senhor aqui em 2018. Muito bom. A dona Avani, ela já mora no bairro Jardim Paraíso, bairro onde eu moro também, há 35 anos. Eu me lembro que um dos primeiros encontros que a gente teve assim, e até somamos juntos assim, para lutar pelos projetos, pelas pessoas, foi quando eu saí como presidente de bairro do Jardim Paraíso. Fiz o convite, ela imediatamente aceitou fazer parte da diretoria. De lá para cá eu comecei a acompanhar a dona Avani e seus interesses de lutar pelas pessoas. Então, sempre que a gente estava numa reunião, vocês sabem que é difícil as pessoas quererem se envolver, né, encabeçando como um membro, representar um conselho, por exemplo. E sempre sobrava para a dona Avani. E ela nunca dizia não. Ela sempre abaixou. Hoje ela, abraçou essa causa. Hoje a dona Avani, né, com a idade já bastante avançada, então a gente já entende as limitações dela, mas merecedora dessa homenagem que eu fiz, porque acompanhei durante muito tempo e até hoje o seu interesse, o seu desempenho em Conselho da Saúde, em orçamento participativo, e eu ficaria aqui o dia inteiro falando de conselhos que ela participou. Saiu da nossa cidade, foi até Brasília representando a cidade de Jacareí, então é uma mulher guerreira, sem dúvida não podia escolher uma outra senão ela. Tá certo, e tá aí, vai ficar ao longo de toda a nossa programação, você vai poder conferir todas as 13 mulheres indicadas, um pedacinho aí, né, da entrevista que elas deram, esse vídeo que foi exibido durante a sessão solene, e vai ficar rodando na nossa grade aí até o mês que vem, para que as pessoas conheçam e tenham como exemplo dessas mulheres aí, cidadãs 2018. Que bom, a gente fica feliz com isso também, porque não ficou só naquele dia, né? Naquele dia da sessão solene, sim, repetindo, e ela fica assistindo também, viu? Ela assiste também, a dona Avani assiste, inclusive levei a gravação, a filmagem para ela, ficou muito feliz, falou, nossa, vamos reunir a família para... Foi muito gratificante, ela ficou muito feliz, assim como eu também fiquei. A gente que agradece a dona Avani pelo empenho que ela faz aí para transformar a nossa cidade num lugar cada vez melhor, ela que se utiliza aí da participação dos conselhos, como apontou muito bem o vereador, que é um dos instrumentos da nossa democracia. Bom, o antigo Piazza Hotel passará a abrigar diversas secretarias e departamentos da prefeitura e outros órgãos aqui da nossa cidade. Lá, por exemplo, já está uma unidade do Sebrae, já está a procuradora jurídica da prefeitura, e esse lugar agora, o antigo Piazza, passará a se chamar Centro de Serviços Públicos de Jacareí. Como na última quinta-feira, por exemplo, né, tivemos a inauguração dessa nova unidade do Sebrae, contou aí com a presença de autoridades, e no próximo sábado, dia 24, é a vez da Secretaria de Assistência Social do município passar a atender ali no novo endereço, que abrigará uma série de secretarias e departamentos da prefeitura. Vereador, o senhor tem acompanhado essa mudança, ela gerou um pouco de polêmica, ela gerou bastante polêmica aqui na Câmara Municipal em relação ao valor de aluguel, alguns vereadores apontam que vai aumentar o tráfego de veículos aqui na região. Como que o senhor avalia essa mudança e essa centralização dos serviços da prefeitura em um só lugar? Eu acho que foi muito boa essa mudança, sem dúvida vai ajudar os munícipes de Jacareí, né? Porque a partir do momento que é centralizado, e aí nós vamos ter aqui o fórum aqui do lado, a Câmara Municipal, a Prefeitura e diversos serviços da Prefeitura, de secretarias do mesmo lado, pertinho, né? Então acho que não custa nada quando se fala de trânsito, quando vai deixar os veículos. Eu acho que a pessoa pode parar um pouquinho afastada da cidade também, se é o caso, né? E fazer uma caminhadinha até o novo endereço dessas secretarias que estão se instalando aqui perto da prefeitura, e com certeza vai atender melhor as pessoas. Porque, veja bem, eu preciso ir na Câmara Municipal falar com o vereador, aí eu preciso ir na prefeitura, aí eu preciso ir lá no Poupa Tempo, você vê quanto de distância teria que se deslocar, né? E nesse caso não, você deixa o carro em um cantinho da cidade, ou até aqui em volta do espaço mesmo, porque tem muitas vagas, a gente sabe disso, e são vagas rotativas, né? Onde a pessoa pode parar ali 1 hora, 2 horas, resolver o seu problema, sair e dar um lugar para outro. Eu acho que não vamos ter esse problema, né?
Mas, sem dúvida, eu parabenizo o Executivo de ter feito essa situação, ter tomado essa providência e trazido esse benefício para a comunidade, para as pessoas. E aquelas pessoas que falam mal, né, precisa esperar o resultado, né? Porque eu tenho certeza que vai agradar a maioria, né? E isso é muito importante, porque a gente nunca consegue agradar a todos, infelizmente, né? Eu acho que agradando a maioria já está de bom tamanho, né? O importante é agradar as pessoas e, sem dúvida, esse benefício vem trazer essa facilidade, né? Essa facilidade com essa secretaria mais próxima da prefeitura, né? Juntando os espaços todos em quase que um só, vamos chamar assim, né? Então vai ficar mais fácil o acesso, sem dúvida, melhoria na qualidade de vida das pessoas. Tá certo. E, vereador, falando um pouco mais então sobre o trabalho que o senhor desenvolve aqui na Câmara, você também faz parte de algumas comissões, comissão de ética, por exemplo, a CDE também, que é de desenvolvimento econômico, a COSPO também, que é de obra, serviço público e também urbanismo. Conta pra gente, nesse ano, o que mais o senhor vai desenvolver em relação a estas comissões aqui para a cidade? Então, uma delas, inclusive, que envolve o serviço público, né? Uhum. E aí, com essa demanda aí de aumento de passagem, por exemplo, a gente tem conversado bastante com a comissão. É claro que isso não passa pelos vereadores, não depende dos vereadores, né? Não passa por votação, nada, isso é uma coisa da empresa e do executivo. Mas a gente tem se empenhado bastante junto com a comissão e sempre junto com a população, né? Contra esse aumento, por exemplo, né? Lá atrás tivemos aquele problema lá da Fundação Prolar, né, que vocês sabem da situação também que aconteceu lá no passado também, né, que é uma outra comissão, mas também já fizemos a apuração da investigação, foi encaminhado para o Ministério Público e agora estamos aguardando a resposta deles, né? A gente sabe que é um pouco lenta, né, a justiça, mas fizemos a nossa parte, sempre atuante nessas comissões, né? E com relação à passagem de ônibus também, que eu não concordo nunca, que é um absurdo, R$1 e pouquinho, se não me engano, acho que R$1,03 de aumento que eles estão querendo por cada passagem, o aumento que eles estão reivindicando. O povo de Jacareí pode ficar tranquilo que não vai ter esse aumento, não vai alcançar esse absurdo, né? Que o povo não merece esse absurdo que estão querendo cobrar. Então, com certeza, o povo fique tranquilo aí que aumento até deve ter, porque a gente sabe que teve lá os gastos deles também, mas não tudo aquilo que eles estão querendo, que a gente vai estar do lado do povo, vamos estar reivindicando para que isso não aconteça. Vereador, quando a população vai ter essa resposta, enfim, de quanto será o aumento, já que o aumento, como muitos têm falado, é inevitável, quando que a gente vai saber, enfim, qual que é o valor, então, do aumento? Então, exatamente o valor a gente não sabe ainda, né? E o prefeito faz questão de, apesar de não depender dos vereadores, mas de manter a gente informado, né? E até agendou uma reunião com a gente, mas como a JTU não deu resposta ainda, né, a respeito do que a prefeitura ofereceu, né, não deu resposta, então essa reunião foi adiada, né? Então a gente está dependendo deles. Eu acredito que mais aí uns 8 dias, mais ou menos, a gente tem aí uma resposta. Até o aniversário da cidade? Acredito que tenha, né, porque está dependendo deles. A prefeitura fez lá ofereceu lá o que pode, né, atender e estamos esperando, né? A prefeitura está esperando que tenha a resposta deles da aceitação, sim ou não, né? Tá certo. Estamos no aguardo aí, mas eu acredito que num prazo bem curto assim, nós vamos ter uma definição. Muito bem. Pessoal, começo de semana e você que está em busca de oportunidades, conheça agora as vagas de emprego disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador. Muito bem, nessa segunda-feira o PAT oferece uma vaga para ajudante de açougueiro, temos também uma vaga para farmacêutico e 3 vagas para motorista carreteiro. E olha só, temos 30 vagas aqui na cidade de Jacareí para carregador de armazém. Estas são as vagas do PAT nesta segunda-feira, PAT que fica lá na Rua Barão de Jacareí, 839 no centro, e funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E para ajudar mulheres grávidas carentes, as voluntárias do projeto Renascer criaram uma padaria onde todos os produtos feitos por lá são vendidos e o dinheiro é revertido para as futuras mães. Confira na reportagem. Pães, bolos, tortas são algumas das receitas produzidas pelas voluntárias na padaria do Batuíra Projeto Renascer.
E para conhecer de perto de onde saem todas essas delícias, eu vim aqui no Batuíra Projeto Renascer para acompanhar e saber mais sobre o trabalho realizado na padaria. Mas antes de acompanhar o trabalho das voluntárias, eu vou ter que me arrumar para entrar nessa cozinha. A padaria nasceu da ideia de ajudar a arrecadar fundos para o projeto, que há mais de 20 anos atende mães gestantes da cidade. Desde então, todas as quartas-feiras, as voluntárias se reúnem em clima de festa para a fabricação dos produtos. Tudo que nós vendemos aqui na padaria reverte para o auxílio às gestantes, né? Para as mãezinhas carentes aqui. Diferentes receitas são produzidas a cada semana e as vendas acontecem tanto na sede do projeto quanto na Fraternidade Batuíra. Temos assim uma listagem. Na primeira semana do mês nós fazemos determinados pães, determinados bolos, tortinhas, empadas, pastéis, né? Na outra semana a gente muda, outros bolos, outros pães, né? Para a pessoa sempre achar uma novidade. A gente usa sempre tudo fresquinho, tudo bem da melhor qualidade, né? A gente usa aqui as coisas melhores para serem transformadas em pães, em doces e essas maravilhas que tem aqui. Tudo aqui é feito com muito amor, com muito respeito. E, acima de tudo, a gente faz o bem para as pessoas, mas o bem que elas também nos fazem de receber esses produtos e as coisas que acontecem para as mães, né, que são beneficiadas pelo projeto. Eu acho que isso aí é o maior, é o bem maior. Para a coordenadora, as voluntárias viraram uma grande família. Estamos sempre assim, torcendo uma pelas outras e ajudando no que a gente pode. Então é isso, é com muito carinho que a gente vem e faz. Mas isso é verdadeiro, sabe? É do coração. Acho que o retorno também é para quem é voluntário. Com certeza, eu acho que mais para nós do que para os outros, sabe? Porque faz bem para a alma, né? Faz bem para o nosso coração e a gente sai daqui sempre muito feliz. Eu me sinto muito bem, muito realizada, que amor ao próximo eu acho que é a nossa missão aqui. Voluntária há quase 2 anos, Carla aproveitou as redes sociais para divulgar o trabalho da padaria e buscar mais ajuda para o projeto. Então, eu percebi que precisava divulgar melhor, né, os nossos produtos aqui da padaria. E divulgando a padaria, divulgaria também o projeto automaticamente. Então, eu fiz a página no Facebook, que é Batuíra Projeto Renascer-Padaria, que lá o pessoal pode ver as fotos, acompanhar as novidades e fazer os pedidos através do nosso WhatsApp. E também tem uma página no Instagram, que é Padaria BPR, @Padaria BPR. E lá também o pessoal pode curtir e acompanhar tudo. Então qualquer coisa que venha é sempre bem-vindo. Qualquer material que a gente possa usar, farinha de trigo, açúcar, queijos, né? E na cozinha, as voluntárias não param 1 minuto. E nesse ritmo acelerado, os produtos ficam prontos. E o cheiro, que delícia! Normalmente a gente tem que desenformar as coisas, deixar esfriar desenformado, para depois então embalar em saquinhos de plástico transparente ou embrulhado mesmo em papel filme e levado para a tardezinha, né? O rapaz aqui vem às 3h30, 4h, que é a hora que a gente encerra os trabalhos. A gente sai cansada, mas feliz. Excelente matéria da repórter Rudmila Rodrigues. Essa matéria é de arquivo, mas esse projeto continua e ainda precisa da sua ajuda. Você que pode colaborar lá com o Batuíra. O projeto continua em ação, continua fazendo várias iniciativas na cidade. Você pode se informar aí no Facebook ou ligar lá mesmo, lá no Batuíra, e ficar sabendo como é que você pode colaborar e, é claro, consumir aí esses produtos. Quando a repórter foi fazer essa matéria, vereadora, ela trouxe um monte de pão aqui pra gente da TV. A gente tem que fazer mais matérias assim aqui para nossa redação ficar contente, Tamires.
Isso mesmo. E, vereador, em relação, por exemplo, nós acabamos de falar um pouco sobre uma instituição daqui de Jacareí, que é o Batuíra, e nós também temos a Casa do Curativo, por exemplo, que o senhor andou fazendo alguns pedidos também em relação às rondas ali ao entorno da Casa do Curativo, porque aconteceram alguns assaltos. Infelizmente, o pessoal ali tenta trabalhar, ajudar as pessoas e ainda sofre assaltos. É verdade, para vocês verem, né, que a parte do mal, né, vamos falar português claro aqui, os vagabundos não respeitam nem essas entidades que ficam, né, trabalhando em prol das pessoas. Então nós fomos procurados aqui, nos procuraram aqui no nosso gabinete, para que a gente entrasse em contato com a PM, a Polícia Militar, e pedisse para fazer umas rondas lá mais com frequência, para evitar, se não me engano foi 2 ou 3 vezes meio que seguido. Então, gente, eles levavam tudo, né? A gente fez essa solicitação, até aconselhamos eles que participassem de uma reunião que a gente tem aqui uma vez por mês aqui do CONSEG, né? Que é aqui na Câmara Municipal mesmo, e esperamos colher frutos, né? Deu uma amenizada, né? A gente sabe, mas não estamos livres de acontecer de novo, infelizmente, né? Por se tratar de uma entidade que fica meio afastada do centro da cidade, né? Meio recuado lá, então é um ponto assim meio que chave para os meliantes, né? Praticar esse tipo de ilícito, né? Mas a gente está acompanhando sim, e deu uma melhorada, né? Não tivemos mais casos e estaremos sempre à disposição para ajudá-los naquilo que for preciso, estiver no alcance da gente. Ok. O senhor também citou o CONSEG, vereador. Explica pra gente quais são os dias e os horários para a população que também quiser participar e colocar ali, então, os seus casos também. Então, essa reunião do CONSEG, ela acontece uma vez por mês aqui na Câmara Municipal. E é importante que, às vezes, a pessoa quer falar com o delegado, e a gente sabe que não é fácil ir lá na delegacia e falar com o delegado, né, ir na companhia da PM falar com o capitão, e até mesmo com a Guarda Municipal. E nessa reunião, o povo de Jacareí tem essa facilidade, né? Ela acontece todas as terceiras quinta-feiras de cada mês, né? Às 18h30, aqui no auditório da Câmara Municipal, né? E tem uma duração aí de 2 horas, 1h30, 2 horas, não passa das 9 horas, é sempre esse horário, né? É um tempo bem curto, mas é onde as pessoas podem trazer as suas reivindicações, né? Que a gente sabe que é uma coisa meio complicada, né? Quando se fala de encontrar com essas pessoas, né? Do poder público aí, da polícia, né? Mas aqui é uma facilidade muito grande. Como eu falei, você consegue conversar com o delegado, com o capitão, com a Guarda Municipal, e aí trazer as reivindicações dos seus bairros, né? E trazer para essa reunião, e sem dúvida eles dão uma atenção muito, muito boa, assim, porque tem muita gente que tem a sua casa furtada, né, tem o seu comércio assaltado e não faz nem o BO, a gente sabe disso, né, tem medo de represália, alguma coisa desse tipo, né, mas aqui pode vir fazer a sua reivindicação, que é bem tranquila, sigiloso, não é divulgado o nome das pessoas que fazem as suas reivindicações. Então eu aconselho que as pessoas participem dessa reunião, porque eu participo sempre e acho que é muito importante para todos. Terceira quinta-feira de cada mês, a partir das 18h30 aqui na Câmara Municipal. Aqui na Câmara Municipal, E nós temos também do outro lado da cidade, no Educa Mais do Esperança, também acontece uma reunião do mesmo tipo também, do CONSEG também, que são 2 CONSEG, o leste e o oeste, se não me engano. Esse que eu estou comentando é aqui da parte nossa, sentido leste, né? Da região leste. E o oeste é a parte do Nova Jacareí, do Igarapés, que as pessoas podem participar mais perto da casa deles. Eu não tenho aqui em mente as datas lá também, mas se o pessoal acompanhar o meu Facebook, a gente divulga tudo lá. E vai ter, sem dúvida, já pedido para minha assessoria para colocar lá as 2 reuniões, os 2 CONSEG, para as pessoas ficarem mais informadas dessa situação. Importante participar. Bom, a gente está falando de participação, está falando de sair de casa para ir até algum lugar. Vamos conferir como é que vai estar o clima hoje aí pra gente que tem que andar pela cidade de Jacareí. Muito calor já desde cedo. Será que chove hoje? Vamos conferir aí com a previsão da Clima Tempo. Pois é, hoje vai fazer bastante calor mesmo, essa segunda-feira em Jacareí. O sol aparece forte, mesmo que entre nuvens, mas a sensação de tempo abafado segue na cidade. A umidade relativa do ar vai estar baixa em apenas 38% e teremos aí 46% de chances de chuva. A mínima
vai ficar em 20 graus e a máxima pode chegar aos 34. Olha aí, bastante calor. Amanhã, terça-feira, último dia do verão, o calor continua na cidade. Teremos alguma nebulosidade, mas o sol deve aparecer forte aí ao longo do dia. A umidade do ar segue baixa em somente 47%, com 44% de possibilidades de chuva, que se vier será bem típica aí para fechar o verão no período da tarde ou à noite. Os termômetros variam entre 22 graus de mínima e chegam aos 33 graus de máxima. Essa é a previsão da Climatempo para esta segunda e terças-feiras. Tudo bem? Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Jacareí. O senhor volte mais vezes aqui, continue aqui com a gente, fazendo esse diálogo com a população que acompanha não só o seu mandato, mas acompanha todo o trabalho da Câmara Municipal. Eu que agradeço, eu que dou aqui o meu muito obrigado e fico muito agradecido em poder participar desse evento e esclarecer um pouco para os munícipes de Jacareí sobre o nosso trabalho, né? Estarei sempre à disposição, deixe meu gabinete certo à disposição daqueles que nos procurem, né? Que quiserem nos procurar, por favor, a gente está sempre à disposição. E aqueles que não puderem vir até a gente, né? É só ligar no nosso gabinete que nós vamos estar indo até você também. Então fica aqui o gabinete à disposição de todos, né? E um bom dia para vocês todos, né? Para todos os munícipes que nos assistem nesse momento e convidando outras vezes, gente, com o maior prazer estaremos aqui para esclarecer um pouco do nosso trabalho. Tá joia. Muito obrigado, então, vereador. Vereador, que toda quarta-feira tem um programa na Câmara aqui dos vereadores, que é a sessão ordinária, né? Vale a pena a população acompanhar, o programa fica sendo reprisado, a gente pensar na sessão como um programa, está mais de 10 vezes aí na grade de programação da TV, está no YouTube também, ali a pessoa pode acompanhar as indicações, as leis e todas as discussões do Poder Legislativo Municipal. Além, é claro que os vereadores têm lá o seu tempo, 12 minutos, né, vereador? Para cada vereador fazer uma prestação de contas do seu trabalho. 12 minutos, verdade. Até aproveito para convidar a população também, né, para participar desse encontro, né, todas as quartas-feiras, a partir das 9 horas da manhã. É muito tranquilo. Aí é onde vai a votação dos projetos, né, a discussão de cada um deles. Importante ter a participação das pessoas também da comunidade para prestigiar o nosso trabalho, né? Isso aí. Então, muito obrigado. Bom, nós vamos para um breve intervalo. Na volta receberemos aqui o Bruno Miragaia, da Defensoria Pública de Jacareí. Não sai daí, o Bom Dia Jacareí volta já. Troca dos transmissores da TV Câmara Jacareí. Entre os dias 19 e 20 de março, a TV Câmara Jacareí fará a troca de seus equipamentos de transmissão digital. Em virtude deste processo, a transmissão do canal 61.4 estará interrompida. A programação segue normalmente em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e no canal 12 da operadora NET, e também no site www.jacareí.sp.leg.br. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. O carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano, ou IPTU, deve chegar na sua casa até o final de fevereiro pelos Correios. As datas de vencimento para o pagamento à vista variam entre 15 e 18 de março. Esse imposto municipal pode ser pago em até 10 vezes sem juros, desde que o valor exceda a R$ 63,52. Se você optar pelo pagamento à vista, pode receber de 5% a 10% de desconto. Esse desconto de 10% é concedido aos munícipes que
além de pagarem à vista, não possuam dívidas com a Prefeitura. O proprietário de imóvel no município de Jacareí que não receber seu carnê pode emitir a segunda via no site oficial da Prefeitura, www.jacareí.sp.gov.br, ou solicitar o envio por e-mail ligando para 3354 1042 ou 3354 1052. Há um lembrete. A falta de pagamento do IPTU acarreta em multa de 5% sobre o valor do imposto, além de 1% ao mês. Os valores são devidamente corrigidos com o passar dos anos e, em último caso, o proprietário pode ter seus bens penhorados e a conta bancária bloqueada. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo. O Poder Legislativo de Jacareí também no Instagram. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins. Móveis domésticos, como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular. Pneus. E materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Você sabe a diferença entre a coleta seletiva, o leve e o catatrecos em Jacareí? A coleta seletiva é o recolhimento daquele lixo seco, como papéis, plásticos, metais e vidros, que é retirado por caminhões e você deixa na porta da sua casa. Já os leves são os locais fixos de entrega voluntária em que você pode levar óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas, material de construção de até 1 metro cúbico, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. Finalmente, o catatreco é itinerante. O caminhão recolhe basicamente os mesmos materiais que o leve, porém ele se desloca até os bairros da cidade, sempre aos sábados de manhã. Confira os locais atendidos por esses 3 serviços de coleta de resíduos em Jacareí pelo site jacareí.sp.gov.br. Muito bem, estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Estamos recebendo aqui o Bruno Miragaia, que é da Defensoria Pública da cidade de Jacareí. A Defensoria Pública, para você que não conhece, oferece de forma integral e gratuita orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos. Para nos explicar melhor essas e outras funções, muito bem, recebemos o defensor Bruno Miragaia. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite. É isso tudo, Defensoria, na promoção aí desses direitos, defendendo a população, os interesses coletivos e também alguns interesses individuais. Qual que é essa diferença, Bruno? A Defensoria tem uma função aí grande, né? Principalmente por sermos um país muito pobre.
Então a demanda ela acaba sendo muito volumosa, né? Então nós somos uma instituição constitucional, ela está prevista na Constituição como um órgão de Estado, mas autônomo, da mesma forma que é o Poder Judiciário e o Ministério Público. Então a gente tem o nosso orçamento, temos as nossas atribuições, não temos muita vinculação. Até porque, por fazer a defesa, né, por garantir o acesso à justiça da população carente, e considerando que muitas vezes o próprio violador desses direitos humanos é o próprio Estado, a gente tem que nos garantir como autônomos para que a gente possa, de fato, garantir o direito dessas pessoas, que muitas vezes é voltado contra o próprio Estado. Esse é o papel da Defensoria, servir de ponte, né? Acessar a população carente, seja de forma individualizada ou coletiva, e levar essas demandas não só ao judiciário, mas para a justiça de forma geral, né? É compreendida a solução daquele conflito, né? Não necessariamente por meio do judiciário, mas por meio da solução e entrega para aquela pessoa do bem que ela efetivamente precisa para garantir um mínimo existencial. Bruno, quando a gente fala em direitos que são violados, muitas vezes pelos próprios agentes do Estado, né, em todos os níveis, quais seriam os exemplos mais claros que a gente tem aqui na cidade de Jacareí em relação à garantia desses direitos que não estão sendo assegurados? Olha, o leque de direitos sociais no Brasil é muito grande, né? Então, eu acho que educação, né, é um ponto importante, né, que a gente precisa ter uma atenção, né, para o desenvolvimento humano, e a população carente é a que mais sofre, né, pela falta de educação. Saúde, não só um problema de Jacareí, mas em especial em Jacareí um problema muito grande de saúde. E eu diria, assim, é minha área de atuação, eu acho que o maior foco de proteção social hoje seria o direito à moradia. Acho que é difícil a gente pensar em proteger saúde, proteger educação, proteger, né, meio ambiente, lazer, se a pessoa não tiver um teto, 4 paredes e um bem-estar. A gente não pode entender o direito à moradia como uma casa, um teto, 4 paredes só. Ele é muito mais, né, do que isso. Então, eu tenho para mim que Jacareí tem uma questão muito pontual com moradia, né? Há uma irregularidade fundiária na cidade muito grande, que isso gera diversos outros problemas. Problema de saúde, de educação, de mobilidade. E isso, sem dúvida, traz demanda para a Defensoria, traz demanda para o Judiciário e para o Executivo como um todo. Isso, e cabe muito bem dentro do assunto que nós vamos conversar hoje, né, Elton? Bruno, nós fomos investigar um pouco sobre como anda, então, um espaço que foi ocupado aqui na cidade. Mais de 300 famílias de diversas localidades seguem ocupando um terreno particular próximo à divisa entre São José dos Campos e Jacareí. Vamos conferir na reportagem. Desde o mês de janeiro deste ano, uma área particular de mais de 80 hectares entre as cidades de Jacareí e São José dos Campos, próximo ao bairro Jardim República, na zona sul de São José, vem sendo ocupada por famílias desabrigadas da região. De acordo com a promotora de justiça de Jacareí, Elaine Tabó da Ávila, não há acesso à área. Desta forma, torna-se um desafio acompanhar e confirmar dados sobre a ocupação. O que nós temos são informações trazidas aos autos pelo autor, que dizem que as pessoas que lá estão fecharam os acessos à área pelas estradas e que, portanto, não há possibilidade nem de se chegar perto. As imagens que nós temos, trazidas por processo, foram feitas por drones, né? E a imprensa tem divulgado também imagens feitas por helicóptero. Então, nós não temos, ao certo, informações corretas e certeiras a respeito do efetivo número de pessoas que estão lá nesse imóvel. A promotora disse ainda ser contrária ao pedido inicial do proprietário de reintegração de posse, afirmando que, de acordo com a Constituição Federal, o terreno não possui um caráter produtivo, ou seja, está inutilizado, podendo futuramente ser desapropriado por interesse social e entregue para fins de reforma agrária. Nas ações de reintegração de posse, o proprietário, quando essa ocupação ocorre há menos de um ano, ele pode formular um pedido liminar de reintegração, para que ele volte a ocupar a sua área invadida. E o proprietário, nesse caso, formulou. Eu me manifestei contrariamente ao pedido liminar, e eu me justifico. Eu acho que, neste caso, pelas fotos que foram trazidas aos autos, pelas imagens que foram trazidas aos autos e pelas próprias informações que o autor prestou, há
propriedade não vem cumprindo com a sua função social. Não se trata de um imóvel rural produtivo. Então eu acho que os invasores não estão corretos ao terem invadido a área, mas o proprietário também não está correto ao não ter dado a destinação correta para a área. A promotora de justiça concluiu que a inexistência de uma secretaria de habitação no município, além de agravar os problemas de moradia na cidade, torna obscuro até mesmo o entendimento da gravidade do problema. Tá aí, muito bem. Parabéns pela matéria, Tamires foi lá conversar com a promotora. Bruno, isso também, além do Ministério Público, isso também chega na Defensoria Pública, esse tema? Chega sim, até porque é uma previsão legal, né, de que em ações de reintegração de posse, onde há uma expressão grande de pessoas e vulneráveis, o processo tem que vir obrigatoriamente para a Defensoria e para o Ministério Público. O Ministério Público vai por ser uma questão coletiva, e por nós vem por ser coletiva e abarcado por população carente. Nesse caso, é bem ilustrativo daquilo que você estava falando da moradia aqui, dessa demanda por moradia, que não é só a gente pensar numa casa, mas a gente pensar... Porque às vezes eu observo, Bruno, são criados projetos habitacionais que estão longe do centro, da cidade, estão longe dos serviços, porque não tem escola lá perto, porque é pensado o complexo habitacional, mas não é pensado linhas de ônibus que vão atender essa região, não tem um estudo do impacto que aquela população vai ter no postinho de saúde daquele bairro. Isso é muito mais comum do que eu imagino? O problema o Brasil como um todo não tem uma política habitacional, né? E eu acho que Jacareí é um caso evidente dessa reprodução, dessa falta de política habitacional no município, né? Não há sequer uma secretaria de habitação para fazer o planejamento, né? Eu não posso ter uma secretaria de planejamento pensando em parte da cidade e uma fundação pensando na outra parte para a população carente. A fundação ela tem as suas limitações. A responsabilidade pelo desenvolvimento urbano é do município. O município tem que assumir essa responsabilidade e fazer essa política de planejamento. E não à toa que a gente tem um grande problema fundiário. A questão dessa ocupação é algo evidente. Não adianta, como uma peça de xadrez, eu tirar as pessoas dali, elas vão possivelmente ocupar uma outra área, às vezes ambientalmente frágil, porque é uma área que não tem interesse da especulação imobiliária, então ela está parada, ela está abandonada, e é onde às vezes a pessoa tem a sua única e última opção de moradia. Uma decisão como essa, ela gera um impacto muito grande. A remoção, ela gera um impacto muito grande. Eu acho que muito mais do que isso. E aí não só o Executivo e as instituições como Defensoria e Ministério Público, eu acho que o próprio Poder Judiciário tem um papel importante de mediar, de dialogar com todos esses interesses que estão por trás da ocupação, para que a gente possa pensar, planejar uma política fundiária. Hoje nós não temos sequer acesso à transparência no que se refere a essa política. A Defensoria precisou ingressar com uma ação civil pública para obrigar que o Poder Público criasse um site com os números, com os programas existentes, com o número de pessoas aguardando uma fila, os critérios para o fornecimento disso, o orçamento para isso, o planejamento como um todo para a cidade ao longo dos anos. A gente tem uma decisão favorável da Justiça, mas até o presente momento ainda não há todas as informações disponíveis e acessíveis a todos. Não é uma informação que tem que ser acessível para as instituições, é uma informação que tem que ser acessível para a pessoa. A pessoa ela tem que poder acessar um site de uma forma muito simplificada e se ver lá. Olha, esses números, esses indicativos, eles se traduzem em seres humanos, em pessoas, em almas que têm sentimento, que têm angústias, e ela precisa saber qual é o meu número na fila, qual é a previsão de uma moradia para mim, quando que eu irei, para onde eu irei. Há uma remoção em determinado lugar, tá, o que vão fazer comigo? Para onde eu vou? Esse planejamento falta. Falta como política pública e falta como transparência. Então, a gente não tem acesso a essas informações. Então, fica difícil, é uma questão muito difícil de trabalhar.
Não ter acesso a essas informações torna muito obscuro, torna até difícil saber como lidar com o problema se você não sabe o tamanho do problema. E como você bem disse também, aqui em Jacareí nós temos a Fundação Prolar, mas ela já lida com algumas situações para quem já tem um direito, para quem já tem uma moradia. Então você também concorda que a inexistência de uma secretaria, por exemplo, de habitação aqui em Jacareí só aumenta mais, agrava mais esses problemas na cidade, Bruno? Eu acredito que sim, né? Eu acho que algumas atribuições que foram entregues para a Fundação Prolar são incondicionais, né? Política de desenvolvimento urbano, seja para qualquer classe social, em especial a de interesse social, que é o que foi feito com a legislação, ela tem que ser atribuída ao município, né? Isso é política do município. Se o município quiser ter uma instituição que execute essa política, seja construindo, seja organizando cadastro, fazendo pesquisa, isso é uma outra coisa. A política é municipal, a execução sim pode ser com terceiro. Vamos falar de um outro serviço que é prestado aqui na cidade de Jacareí, que também gera muita polêmica, muita demanda, até o vereador que esteve aqui no primeiro bloco falou com a gente, que é a questão da qualidade no atendimento da saúde na cidade, em especial nas UBSs. Vamos conferir o que a população tem a dizer sobre isso no quadro Povo Fala. Qual que é a sua opinião sobre a qualidade do atendimento nas UBSs aqui de Jacareí? Péssima. A pior que tem. Eu estou aguardando um médico desde o ano passado. Tive que ir na Secretaria da Saúde para reclamar porque não atendia. Aí na Secretaria eles marcaram no outro dia porque a moça falou que era para mim aguardar. Aguardei 1 ano e não consegui. Daí eu fui lá reclamar na Secretaria. Aí ela marcou para 1 semana. Excelente. Nota 10. Tá? Eu moro no Jardim das Indústrias, o atendimento lá pelo menos é nota 10, excepcional. Tá de parabéns, realmente está de parabéns. Um atendimento rápido, tá? E com eficiência e um ótimo atendimento. Olha, em parte de clínico geral, ela é muito assim demorada para atender, sabe? Muito demorada, difícil. Eu sei porque eu passo com a minha irmã e as crianças, é muito complicado. Demora, no UPA você demora um tempo para atender. Ultimamente a sogra da minha irmã foi para o UPA, precisou de atendimento, não conseguiu atendimento, mandaram ela embora, ela voltou de novo. É muito complicado, muito demorado, muito difícil mesmo. E com relação às informações, que quando a senhora precisa de alguma informação, que a senhora vai no posto, a senhora consegue a informação que a senhora precisa ou tem algum tipo de problema? É tudo desencontrado. Você pede informação para uma pessoa, fala uma coisa. Você pede para outra, fala outra coisa. Eu precisei ir para dentista no postinho. Então falaram para mim, olha, se for 10 horas você consegue vaga. Eu fui, cheguei lá, não podia. Aí uma pessoa falou que é tudo desencontrado, que eu tinha que estar cedo, eu vou cedo, não consigo. Não tem aquela assim, informação correta. Um fala uma coisa, outro fala outra e você fica assim perdido. Você não sabe o que você faz. É totalmente bagunçado mesmo, não tem uma organização. Tipo assim, não, a pessoa do balcão fala uma coisa, a pessoa que está atendendo lá de fora fala a mesma coisa. Não é. A pessoa do lado de fora fala uma coisa, a pessoa do balcão fala outra. Você fica sem saber o que fazer. Muito bem, temos aí opiniões diversas. Tem uma pessoa que está contente com o atendimento, provavelmente foi bem atendido. Também existe esse universo também de pessoas que conseguem ser atendidas, mas tem graus de complexidade, pessoas que, como algumas entrevistadas, reclamam da falta de informação, do tempo de espera. Recentemente o prefeito de Jacareí se manifestou numa rede social falando da questão da judicialização da saúde no município. Queria que você explicasse para quem está acompanhando a gente, Bruno, o que significa isso e como é que a Defensoria acompanha essa questão da saúde na cidade de Jacareí. Olha, eu acho que assim, o executivo, o prefeito, ele tem que respeitar as instituições, né? Cada instituição tem o seu papel, né, dentro do jogo democrático. E o papel da Defensoria é, de fato, judicializar os direitos que estão sendo violados da pessoa. Se há um excesso de judicialização, é porque há algum problema na política pública. Judicialização, para quem está assistindo a gente, é quando a gente entra na justiça para garantir aquele atendimento. É quando alguém procurou a Defensoria e disse, estou há 1 ano aguardando um exame, estou há 1 ano aguardando uma cirurgia e nada, vou lá, não tem informação, a Defensoria solicita informações e, eventualmente, entra com a ação. Esse número é muito significativo para nós.
né, nos consome de trabalho aqui, de fato, em Jacareí. A procura pelo serviço de saúde é muito grande e nas mais diversas áreas. Até acho que, como na reportagem, deva ter atendimentos bons, sem dúvida. Eu acho que as pessoas se esforçam, principalmente os funcionários devem se esforçar, né, para fazer o que é possível, né, dentro daquele quadro. Agora, a procura pelo serviço na defensoria é gigantesco. Hoje, desde de questões simples como catarata, as mais diversas cirurgias, as pessoas têm procurado a defensoria. Me parece que a fila da saúde tem se transferido para a defensoria, o que é equivocado. O papel da defensoria não é esse. O papel da defensoria só vai ser acionado quando houver um problema na política pública. E aí quando você vê um excesso de judicialização, é porque tem algum problema na política, que aí o problema não é da instituição. Nós estamos aqui para isso, o Estado nos paga para isso. Esse é o nosso papel. Então, eu acho que a crítica aí, a gente deve pensar numa autocrítica. O que está acontecendo para ter o excesso de judicialização? Não é possível que a defensoria não tenha o que fazer. E nós estamos fazendo porque... Não, é porque as pessoas estão precisando, é um dever do Estado, é um direito. Saúde é algo que a gente não pode esperar. Então, a gente tem muitos casos de câncer, oftalmologia é uma das maiores procuras para nós, e o problema de visão, a gente vê, que ao longo do tempo, a omissão no tratamento, a falta do tratamento, ela gera um agravamento na doença, a pessoa inicia com uma catarata, daqui a pouco ela perdeu a visão. Então o número é muito grande. E aí é interessante porque a defensoria consegue ter uma visão geral do problema da cidade. Então a gente tem parte do ano que aumenta o número de cirurgias. Então cirurgia ortopédicas, joelho, quadril, tem época que é oftalmologia. E aí a gente consegue ter uma visão. Às vezes a gente tem que fazer uma ação individual para aquelas pessoas que estão indo todo dia nos procurar. Às vezes o problema é tão complexo que a gente faz as ações coletivas, Então a gente tem ações para aparelho auditivo. A gente tinha 6 anos de fila aqui na cidade. A gente chegou a fazer matéria aqui na TV. Aguardando aparelho auditivo. Nesses 6 anos a gente conseguiu constatar quase 50 mortes de pessoas que morreram na fila aguardando o aparelho auditivo. E aí foi preciso uma ação civil pública nossa para obrigar o município e o Estado a fazer o fornecimento. Estamos na fase final, o município está zerando a fila agora por uma ordem judicial. E temos a questão da fralda também. O município não tem um programa de concessão de fraldas. A gente sabe que tem a farmácia popular, que é um programa do governo federal, que entrega fraldas a um custo baixo. Só que ainda uma parcela muito grande da população não tem acesso, mesmo com o custo baixo. A vulnerabilidade, a linha da miséria é tão grande que a pessoa não acessa. Então foi necessário também uma ação civil pública nossa para obrigar o poder público a construir essa política, a fornecer as fraldas para quem não tem condições. Ou seja, a saúde é algo que tem nos trazido muita demanda aqui no município. E vocês atuam também, por exemplo, em relação à participação do Estado e do governo federal na saúde do município? A princípio, as nossas ações são contra o município e contra o Estado. Esses são os maiores responsáveis na questão da saúde local. Quanto maior a complexidade, maior a responsabilidade do ente federado, ao ponto de chegar na União. A Defensoria, por ser um órgão de Estado, a gente só pode ingressar com ações na Justiça Estadual. Então, as ações na Justiça Federal são feitas pela Defensoria Pública da União. A mais próxima aqui é em São José. Quando há casos de alta complexidade, de tratamento com custo muito elevado, a gente encaminha as pessoas para a Defensoria Pública da União em São José. Ok, Bruno, como você bem nos explicou, então, a Defensoria ela tem esse papel de dar uma assistência jurídica a quem não pode, então, ter acesso a esse serviço. Explica pra gente quem é, para quem está assistindo agora, quem é essa pessoa que pode recorrer à Defensoria? Qual é esse nível de carência? Olha, a gente tem uma legislação que diz que quem ganha até 3 salários mínimos, ou em algumas exceções 4 salários mínimos, porque tem uma família num número maior, tem idoso, tem deficiente, e aí a gente chega até 4 salários mínimos. Essas pessoas, elas são atendidas na Defensoria para qualquer demanda. Então, uma questão de família, guarda, visita, alimentos, são as questões cíveis, despejo, responsabilidade civil, briga com o vizinho,
Tudo isso a gente faz a atuação. Na área da saúde também, qualquer problema de saúde que a pessoa tenha, né, a gente vai identificar a demanda. Às vezes é uma simples orientação, olha, está correto o atendimento, está correto, tudo tem um cronograma, tem um espaço de tempo razoável de se aguardar, né, a gente dá as orientações. E área habitacional, muito pedido de auxílio moradia, a gente tem atendido muita gente com fragilidade, né, prestes a ir para a rua. Então todas as pessoas que tenham qualquer questão que na cabeça dela acha que é uma questão de justiça, ela pode procurar o serviço da Defensoria. Ela vai ter orientação, ali a gente vai poder indicar, olha, é aqui, é no Estado, é na Prefeitura, né? A gente faz os encaminhamentos, fazemos os ofícios, solicitamos os serviços. Não é assim, a pessoa chegou lá, vai ter uma ação. Né? A gente tenta, isso é uma atribuição nossa, é um dever nosso, tentar a solução extrajudicial. A gente sabe que o Poder Judiciário não suporta todo esse número de ações. Então a gente tem, então a gente manda ofício para a Prefeitura, para a Saúde, para obter informações. Às vezes as pessoas, né, a vulnerabilidade leva com que ela não tenha conhecimento do que está acontecendo. Né? Então muitas vezes ela chega lá e não sabe. Olha, eu fui lá no posto de saúde, me falaram que eu tenho que aguardar. Sim, aguardar quanto? Né, para onde você vai? A gente manda um ofício, solicita informações, traduz isso para a pessoa, numa linguagem acessível. E se for o caso, em última hipótese, a ação judicial. Bruno, a gente tinha muitos assuntos para falar com você. Eu sei que semana passada aconteceu uma reunião com a participação da Defensoria sobre a questão do aumento da passagem de ônibus em Jacareí. Tem algum resultado em relação a isso? Alguma conclusão que vocês chegaram? Tem uma ação judicial, né, que a gente aguarda um posicionamento do Judiciário. Há recursos no Tribunal de Justiça que ainda não foram julgados. O processo de aumento continua aí, a todo vapor, dentro do Poder Executivo. Fora isso, a Defensoria tem atendido as pessoas, o movimento, né, que trabalha com transporte público, e aí eles solicitaram uma reunião com a Defensoria, nós fizemos, foi muito representativa, né, eu inclusive me surpreendi, né, tinha um grau de representatividade muito grande, diversos movimentos, né, bastante gente diferente pensando, querendo construir, tinha gente da academia, tinha gente do observatório, então foi bacana, foi uma reunião bacana. Nessa reunião entendeu-se, né, que a gente poderia chamar uma audiência pública não no contexto desse aumento, né, ainda que possa ser dentro do contexto desse aumento, mas a gente não sabe quando exatamente ele vai sair, mas nós pensamos em fazer uma audiência pública aberta, né, com uma boa divulgação, para chamar as pessoas, mobilizar, conscientizar da importância do transporte. O transporte é um direito social, né, as pessoas precisam estar a par desse debate. Não é possível que a construção das tarifas sejam feitas dentro de gabinetes exclusivamente. As pessoas têm sim conhecimento, dá para compatibilizar o conhecimento técnico com o conhecimento popular, com o conhecimento social. Pensamos em fazer algumas aulas públicas, né, a céu aberto mesmo, com gente da academia, tem gente da Universidade Federal que vai vir para cá, que nós estamos convidando, gente de São Paulo que trabalhou com isso, trabalhou com plano de mobilidade. Eu acho que a ideia é nos capacitar, né, capacitar as instituições, capacitar a sociedade civil, capacitar o Poder Executivo para que a gente faça uma discussão e um debate maduro, né, um debate técnico, e que a gente possa encontrar não só o equilíbrio econômico do contrato existente entre a JTU e a Prefeitura, mas também encontrar esse equilíbrio e encontrar um caminho, uma alternativa para garantir o transporte como um direito social, acessível para se garantir mobilidade na cidade. Acho que esse é o ponto que a gente busca. Existe uma previsão para essa audiência de data ou ainda está... Não, a gente está pensando, estamos convidando alguns nomes, né, tanto para as aulas públicas quanto para as audiências públicas. Elas devem ocorrer aí em breve. O processo judicial ele tem um prazo longo ainda, a gente está numa fase importante de produção de provas, né? A gente quer produzir alguns estudos que indiquem qual seria de fato o custo desse serviço, quais seriam as fontes, né, de custeio dele. Então, a audiência é importante, as aulas são importantes não só para tentar mostrar já neste aumento, né, de 2018, mas que isso não seja focado só neste aumento, para que seja para colaborar com a construção da política pública. Bruno, muitos assuntos, como eu falei, quero agradecer a tua presença, mas eu não posso deixar de aproveitar a tua presença aqui. A gente está vivendo um momento
em que a garantia dos direitos humanos é também papel da Defensoria Pública. E a gente vive um momento de muita confusão, eu vou dizer confusão teórica, para não dizer, às vezes, má intenção de alguns segmentos da sociedade, em tratar direitos humanos como defesa de uma parcela de criminosos, defesa de bandido. Essa é a expressão que a gente escuta e lê na rede social. Eu queria aproveitar a tua presença aqui, você que está atuando no dia a dia com essas temáticas, com essas questões, que você fizesse um esclarecimento, que pontuasse, para a gente pontuar com menos emoção e mais razão, qual é o papel dos direitos humanos e como a defesa dos direitos humanos afeta a nós que nos consideramos cidadãos de bem. Eu acho que tem muita confusão, né? Na verdade, eu acho que falas simplistas, eu acho que a rede social ela veio para trazer muita coisa boa, mas ela acabou trazendo muito problema, eu acho que nós que estamos ali de frente, né, com a garantia de direitos sociais, a gente sente mesmo, né, essa ofensa, essa limitação, né, do conceito de direitos humanos. Direitos humanos não é grupo, né? Direitos humanos é algo que está inserido dentro do Estado democrático e dentro da evolução do mundo. Eu acho que é o mínimo, né? É o mínimo que a gente possa garantir pro ser humano, para uma existência digna, né, respeitável, que se garanta, né, uma boa evolução das coisas. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente pode dizer que é o direito à educação, que é o direito à saúde, que é o direito à liberdade. Eu acho que a gente não pode entender que direitos humanos está ligado à defesa de pessoas que cometem crimes, né? Também é. Né? Também é. A gente tem que respeitar as pessoas que cometeram crime, também tem que ter um processo justo, né? Nada mais que isso. O ordenamento traz penas para essas pessoas e elas vão responder pelos fatos que elas cometeram, mas dentro de um processo justo, né? Isso também é um direito humano. Eu acho que o direito humano está atrelado ao Estado democrático. Quem defende direitos humanos está defendendo um Estado de direito, um Estado democrático e um Estado que garante direitos sociais, né? Eu não posso me afastar. Eu acho que um Estado hoje que não tem proteção de direitos humanos é um Estado que vive à beira da violação sem responsabilidade. Tá certo. Muito bem. Bruno, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. A Defensoria está à disposição, não só de vocês, mas da população como um todo. Tá joia. É isso aí, o Bom Dia Jacareí fica por aqui. Você que nos acompanhou e quer rever esse programa, daqui a pouquinho, meio-dia, temos reprise também às 11 horas da noite. E além, é claro, que esse programa estará lá disponível em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Lá você encontra toda a programação da TV Câmara. Acompanhe também a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí e também facebook.com/Câmara Jacareí, a página da Câmara Municipal. Siga-nos também no Instagram, Câmara de Jacareí. É isso aí, hoje às 8 da noite, a Tamires e o Felipe Fênix conversaram sobre cinema com o Vinícius Santos. Vinícius Santos, para quem acompanha aqui a produção audiovisual de Jacareí, já foi o Vini Trash, agora é Vinícius Santos. Ele que está com um trabalho novo, foi premiado em festivais fora da cidade. Esse assunto e outros mais sobre a produção audiovisual de Jacareí, hoje à noite, a partir das 8 da noite, no programa Contraplano. Não perca, o Bom Dia Jacareí volta amanhã. Obrigado pela sua audiência e continue com a gente.